Que bom, gente. Estou feliz de estar aqui nessa noite. Como o Douglas disse, hoje a gente vai fazer o encerramento dessa série chamada Deuses Falsos. E hoje nós vamos confrontar aqui, nós vamos pensar sobre o Deus falso que mais tem assolado o coração da nossa geração. É uma grande responsabilidade. Então eu quero pedir que você pegue a sua Bíblia aí e abra comigo no livro de Romanos. Nós vamos ler Romanos, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 18. Romanos 1, 18. Enquanto você abre, eu vou contar uma história para você. O comandante de um navio, ele avistou uma luz vindo bem na sua rota de direção. E aquela luz estava vindo de uma maneira que ia colidir com ele. Então ele logo pegou o rádio e avisou: por favor, alterar seu curso 15 graus para o norte, para evitar uma colisão com a nossa embarcação. Pegou o rádio e avisou: olha, tem uma luz e vocês vão bater com a gente. Do outro lado era um pessoal canadense que estava do outro lado. E o cara respondeu: nós recomendamos que você mude o seu curso 15 graus para o sul. E o comandante achou estranho aquilo. Ele falou: não, eu recomendo que você mude o seu curso 15 graus para o norte, porque o meu navio é um porta-aviões. E eu estou acompanhado aqui de destroyers, de fragatas e de bombas. E se você não mudar o seu curso imediatamente 15 graus ao norte, vocês vão morrer. E o canadense respondeu calmamente do outro lado: isso aqui é impossível de se fazer, Senhor, porque nós somos um farol, estamos presos num rochedo. Depois de um breve silêncio, o canadense repetiu: recomendo que você mude o seu curso 15 graus para o sul. Hoje nós vamos tratar aqui da idolatria do ego. Nós vamos falar de egolatria. Repita comigo: egolatria. É a idolatria do eu. Você abriu comigo aí em Romanos 1, 18? Vamos fazer essa leitura. Eu quero pedir aos meus amigos que são barulhentos, Obrigado, gente. Que conforme eu for falando, se alguma coisa for fazendo sentido no seu coração, se o Espírito Santo for ministrando você, responda a pregação. Amém? Amém. Então vamos ler. Romanos 1, 18. Diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os seus atributos invisíveis, isso é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebido por meio das coisas criadas. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Diga, indesculpáveis. Porque, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, tornaram-se nulos nos seus próprios raciocínios e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível. Feche seus olhos. Pai, nós temos nessa noite um desafio, Pai, muito grande, que é de destronar esse Deus falso que está no nosso coração e que está no coração da sociedade. Eu quero pedir graça, Espírito Santo. É você que convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Se tem alguém que pode convencer aqui, esse alguém é você e não sou eu. Por isso eu peço, Espírito Santo, pega essas palavras e transforma em vida para cada um aqui. Que haja arrependimento nessa noite, Pai. Que haja metanoia, que haja mudança de mentalidade. Joga luz, Senhor Jesus, nas nossas trevas, aonde está escuro. Coisas que a gente nem percebe que faz ou nem sabe por que faz. Ilumina nessa noite. Para que a gente tenha a oportunidade de andar pela terra e de ser mais semelhante a você. Nós pedimos, Senhor, a tua graça sobre nós, no nome de Jesus. Amém e amém.
Hoje eu quero falar sobre o ego. E o ego nada mais é do que o eu. O ego nada mais é do que o defensor da personalidade do ser humano. Amém? Então, o que eu trouxe para vocês? Eu fiz algumas pesquisas e eu achei muito interessante isso que eu encontrei. Do século XX para trás, nas culturas antigas, as pessoas acreditavam que os males que há na sociedade eram causados por causa de uma autoestima elevada. Vou te explicar. Se alguém cometia um aborto, se uma mulher abortava um feto na sua barriga, qual era o raciocínio? Essa mulher se ama muito, essa criança que está vindo vai atrapalhar a vida dela e logo ela vai e comete o aborto. Quando alguém mata alguém, um homicida, por exemplo, o que se acreditava nas culturas antigas? Que essa pessoa era uma pessoa com autoestima elevada. Essa pessoa pensava assim: alguém me prejudicou, alguém entrou no meu caminho, alguém me lesou, então eu vou matá-lo, porque eu me amo e a minha vida é mais importante que a dela. Quando alguém roubava, o que se pensava? Que essa pessoa raciocinava assim: olha, eu também sou filho de Deus. Por que essa pessoa tem direito de ter e eu não? Como eu me amo, eu vou lá e tomo o que é dela. Era assim que a sociedade via as coisas antigamente. A responsabilidade e a punição era por causa de uma autoestima elevada. Só que agora, no nosso século 21, a gente inverteu as coisas. Agora a gente acredita que os males da sociedade não são causados por causa de uma autoestima elevada, mas sim por causa de uma baixa autoestima. Vou te explicar. Uma mulher que realiza um aborto hoje, qual é o raciocínio por detrás? Coitada. Ela engravidou e não queria engravidar. E ela não tem condição de criar essa criança. E o corpo é dela, ela pode fazer essa escolha. Então ela vai lá e aborta, porque ela tem uma baixa autoestima. Ou então quando alguém vai cometer um roubo, qual que é o raciocínio por detrás? Poxa, essa pessoa, na verdade, ela foi criada na favela. Ela teve os pais ausentes, ela não teve uma educação formal. Logo, o que resta para ela se não se tornar um criminoso? Você percebe como a gente inverteu as coisas? Antigamente, os males da sociedade eram atribuídos a uma autoestima elevada e agora a resposta para tudo é a baixa autoestima. Qual é o problema de pensar como a gente pensa hoje? O problema é que, na verdade, a gente não responsabiliza as pessoas, a gente vitimiza as pessoas. As pessoas se tornam vítimas, na verdade, da situação. E como é que você julga moralmente uma vítima? Tem sempre uma desculpa para alguém que é vítima, não é verdade? Só que eu vi um estudo que saiu no New York Times de uma psicóloga que chama Lauren Slater. Essa psicóloga fez um artigo chamado O Problema com a Autoestima. E ela se propôs a pesquisar qual das duas linhas de raciocínio era verdadeira. Se uma autoestima elevada era os problemas da sociedade ou se a baixa autoestima era o problema da sociedade. Sabe o que ela descobriu? Que as pessoas mais perigosas da sociedade não são aquelas que têm uma baixa autoestima, mas aquelas que têm a autoestima elevada. Assim como já se pensava antigamente. Agora, pensa comigo, nós no século 21, nós só temos uma resposta para a baixa autoestima. E qual é essa resposta? A autoestima elevada. E sem a gente perceber, a gente está criando um problemão para a gente. Porque todo mundo que chega perto da gente, que está com alguma questão, você fala para ela assim: ei, você precisa se amar mais. Você não está vendo que você é incrível? Você pode mais. É ou não é esse o discurso da nossa sociedade hoje? Em qualquer livro de autoajuda, em qualquer sessão de coaching, em qualquer coisa que você vê, o discurso é esse. Você tem que se amar mais. Aliás, o próprio Jesus mandou a gente se amar mais, não é verdade? Não é verdade? Ih, estou meio dividido. Quem acha que é verdade? Quem não acha que é verdade? Jesus não mandou a gente se amar mais. O que Jesus disse é que a gente tem que amar o próximo como a gente ama a nós mesmos. Por quê? Porque o amor próprio não é algo que você tem que aprender. O amor próprio é nato. Quer ver como é nato? Se alguém entrar aqui hoje com uma arma e colocar a arma na tua cabeça e falar assim: me passa a carteira ou você vai morrer, o que você vai fazer? Você vai passar a carteira, porque o instinto de sobrevivência é absurdo. Então você se ama, você não precisa aprender a se amar mais. Mas a gente insiste, por causa deste século, em falar: você é incrível, você tem que se amar mais.
E sem a gente perceber, sabe o que a gente faz? A mesma coisa que está escrito aqui em Romanos 1. A Bíblia diz que o homem, ele tem tudo para conhecer Deus. Deus imprimiu na criação o seu conhecimento, o seu poder, a sua divindade. Quando você olha para a natureza, quando você olha para o universo, para os planetas, você deve ser capaz de olhar para a criação e falar: uau, existe um Deus, esse Deus é poderoso, ele é incrível, ele é superior, ele é acima de mim. E eu devo glória a ele. Mas a Bíblia fala que o ser humano pegou essa glória que era de Deus e não devolveu a ele a glória que era devida. Antes fez para si imagens semelhantes ao homem e adorou elas em vez do Criador. Quando você vira para alguém e fala assim: você é incrível, sabe o que você está criando? Um ególatra. Alguém que vai adorar a si mesmo ou vai adorar outro ser humano. Aí você deve estar se perguntando: Val, mas eu não devo então falar para as pessoas que elas são incríveis? Sim, mas tem a maneira certa de se falar isso. Aquilo que todo coração humano quer se chama glória. E a gente só vai ter glória quando a gente devolver ela para quem é devido. Deus. Para quem é devido, Deus. Então